Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós estamos começando mais uma noite de conferência dos seminaristas, uma conferência onde nós vamos aprender sobre a carta de Paulo aos Efésios. Quero dar boas-vindas a você, meu irmão, a você, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Convido você a compartilhar o link, a deixar o seu joinha aí no canal e também a pegar uma caneta, pegar um papel para você anotar tudo que for dito hoje. Bom, bem-vindo, viu, meu irmão, minha irmã? Que o Senhor fale ao seu coração. Quero deixar um texto, João 4:24, que diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Convido você, então, a ter esse tempo de aprendizado. Nós vamos ter um louvor maravilhoso e logo depois dar continuidade ao nosso aprendizado da carta de Paulo aos Efésios. Deus abençoe. Boa noite. Estão brancos, a quem enviarei? Os campos estão brancos, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, estão brancos, quem enviarei? Os campos estão brancos, quem há de ir por nós? Eis-me aqui,
Saudação de Cristo a todos os irmãos e irmãs do Presbitério de Presidente Prudente e todos os demais que estarão conosco acompanhando e aproveitando o conteúdo dessa segunda edição da nossa Conferência Teológica dos Seminaristas. É com alegria que eu quero saudá-los e também convidá-los a participar ativamente, atentamente de tudo que estará sendo ministrado, exposto, ensinado pelos nossos seminaristas. Nós vamos orar pela vida da nossa irmã seminarista Silvia, que tem atendido o chamado do Senhor para a sua vida e tem buscado no conhecimento da palavra, no conhecimento teológico, servir a Deus como ministra do Evangelho. Hoje ela vai trazer uma palavra para o nosso coração e nós queremos agradecer a Deus pela vida dela e de todos os demais seminaristas que Deus tem levantado no nosso presbitério. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel e que mesmo em meio a lutas e tribulações, a alegrias e tristezas, o Senhor tem nos dado uma missão, a missão da igreja, que é proclamar o Evangelho, proclamar, ó Deus, as virtudes do Senhor, levarmos o Teu nome, tornarmos o Teu nome conhecido, a fim de que aqueles que o Senhor quer salvar se prostrem diante do Teu altar, se arrependam e andem, ó Deus, nos Teus caminhos. Que o Senhor possa abençoar a vida da nossa irmã Silvia, capacitá-la, ó Deus, com uma capacitação que vem do alto, do Senhor, direto para a vida dela, e através da vida dela alcançar as nossas vidas, os nossos corações, e até onde a sua voz ecoar nessa noite, através desse instrumento que é a internet. Nós te agradecemos por toda a organização, ó Deus, dessa conferência, que o Senhor esteja usando a vida desses irmãos e irmãs para que a Tua palavra chegue aonde o Senhor quer. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui no nosso segundo dia de conferência, estudando o livro de Efésios. Hoje nós iremos estudar o capítulo 2, tá bom? Para começar, a gente vai estar fazendo a leitura do capítulo 2, verso 1 ao verso 10, que fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então vamos lá. Conforme eu já falei, o nosso tema é vivificados com Cristo. Quando o homem vem ao mundo, ele está morto para Deus. Para que ele passe a viver para Deus, ele precisa morrer para o mundo. Isto só é possível após o homem ter um encontro com a cruz de Cristo. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nessa noite, sobre o tema Vivificados com Cristo. Para começar abordando esse assunto, nós vamos estar falando sobre a condição humana sob o pecado. Como que o homem está nesse mundo.
em que condição o homem se encontra? A Bíblia fala aqui, no início do versículo que nós lemos, que o homem está como? O homem está morto nos seus delitos e pecado. O texto começa falando, ele vos deu vida. Mas será por que ele nos deu vida? Porque espiritualmente o homem estava morto. Em Romanos 6:23, fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, este homem que estava morto nos seus delitos e pecados, ele também, o texto fala que ele é filho da desobediência. Conforme a gente vai lendo aqui o texto aqui, claramente a gente vê, né, que ele está espiritualmente morto, que ele é considerado filho da desobediência e filho da ira. Por que o homem é filho da desobediência? Né, a situação que o homem se encontra espiritualmente, né, que ele está morto, ele não apenas está morto, né, ele é desobediente. Ele se encontra sob o domínio e sob o controle da carne, do mundo e do diabo. O texto fala claramente, que o homem, ele anda o quê? Segundo as inclinações da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Então, a condição que o homem se encontra, aqui, vivificados com Cristo. A primeira condição que ele está é uma condição de morto, né? Ele está totalmente separado de Deus, longe da presença de Deus. E ele também é considerado filho da desobediência. Por quê? Porque o prazer dele, né? Ele tem prazer no quê? Ele não tem prazer nas coisas espirituais. Ele tem prazer nas coisas carnais. E ele é dirigido por quem? A Bíblia fala que o homem anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quem dirige a vida do homem quando ele está debaixo do pecado é quem? É o príncipe da potestade do ar, né? Conhecido como o diabo, como seus anjos. E nessa condição que ele está, debaixo do pecado, ele não faz a vontade de Deus, ele faz a vontade dos seus pensamentos, ele faz a vontade da sua carne, menos a vontade de Deus. E ele também é considerado filho da ira. Por que ele é considerado filho da ira? Né? Em Adão, são todos aqueles que, semelhantes a Adão e Eva, escolheram viver segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações carnais, né? Adão e Eva lá no paraíso, eles tiveram a oportunidade de escolher, né? Deus tinha deixado eles lá e tinha falado para eles, de todas as árvores comerás livremente, mas dessa árvore que está aqui no meio do jardim, né, não é para vocês comerem. Então, por causa da desobediência de Adão e Eva, né, a raça humana, né, ela herdou essa ira de Deus. E depois também por causa das nossas escolhas diariamente. Diariamente nós temos a opção de escolher obedecer ou a opção de escolher viver de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com a nossa carne. E o homem, na maioria das vezes, né, o homem que está debaixo, né, sob o pecado, que o pecado domina sobre a sua vida, o homem geralmente ele escolhe o quê? Desobedecer. Ele escolhe ficar longe da presença do Senhor. Então, conforme eu já falei, né, nós estávamos sob o pecado. Sob o pecado, a nossa condição era de morto. Nós estávamos totalmente separados de Deus. E por isso nós éramos considerados filhos da desobediência, porque nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, nós fazíamos a vontade do diabo, né? A nossa vida era governada pela nossa carne, pelo diabo, pelos nossos desejos.
e por isso também nós éramos considerados filhos da ira. Nós herdamos lá o pecado de Adão e, semelhante a Adão, nós escolhemos viver segundo o curso deste mundo e automaticamente longe de Deus. Mas Deus, por intermédio da sua graça, Ele nos proporciona a salvação. A salvação é um presente de Deus, através do amor de Deus. Deus nos prova o seu grande amor pelo fato dele ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse grande amor de Deus nos proporciona uma nova vida. E essa nova vida nós temos por intermédio de Cristo, vivificados com Cristo. Quando nós recebemos esse presente que nós não merecemos, A salvação é pela graça, porque ela é obra meritória de Cristo. Cristo conquistou a nossa salvação na cruz, Nós não tínhamos como pagar o preço pelos nossos pecados, pela nossa depravação, pelas nossas escolhas erradas. Nós estávamos condenados à morte, mas Deus, através do seu grande amor, Ele nos proporcionou Jesus. E nós temos a oportunidade hoje de ter essa nova vida com Cristo. Através do sacrifício de Jesus na cruz, o homem foi vivificado, deixou sua condição de morto. Agora ele não faz mais a vontade da sua carne, de seus pensamentos ou do diabo. Agora ele cogita as coisas do Espírito. Quando a gente, pela fé, recebe esse presente de Deus, que é Jesus, quando Jesus passa a ser o Senhor das nossas vidas, quando nós arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados e nós vamos a ter Jesus, nós temos uma nova vida com Cristo. Aqui no verso 10 fala assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E hoje, nova criatura que nós somos obra das mãos de Deus, feitura de Deus. Esse versículo é muito lindo, Expressa o amor, a graça e a misericórdia de Deus para com cada um de nós. Nós fomos criados em Cristo Jesus com um único propósito: para boas obras. As boas obras são fruto da fé. As boas obras evidenciam nossa salvação. Em Mateus 5,6 está escrito assim: assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Então, hoje, nova criatura, nós somos chamados a fazer boas obras. Amém? E o terceiro tópico da nossa mensagem é glorificados com Cristo. A partir do momento que o homem reconhece a sua condição de pecador, ele reconhece que ele está separado de Deus, que ele está perdido, que ele confessa os seus pecados, que ele se arrepende, que ele se entrega ao senhorio de Jesus. A partir disso, a Bíblia fala que, aqui no verso 6, fala assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já pensou? Que honra que o Senhor nos concede. Hoje nós não precisamos mais viver como filhos da desobediência, filhos da ira, separados de Deus. Hoje, em Cristo Jesus, nós somos convidados a ocupar os lugares celestiais.
o Senhor quer que você ocupe essa posição. O Senhor quer te exaltar, né? Ele quer mudar a sua maneira de viver. No verso 12 e 13 fala assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha que bênção que nós recebemos. Não apenas, né, esse texto aqui, o verso 12 e 13, ele está falando, né, dos gentios. Os gentios, como que eles viviam? Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança, não tinha esperança e sem Deus. Essa condição é a condição de cada um de nós, né? Era a nossa condição quando nós vivíamos sem Cristo. Quando a gente vivia lá fazendo a vontade da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, a vontade do príncipe da potestade do ar, nós estávamos nessa condição. Assim como os gentios, né? Condição de quê? Nós éramos gentios, né? Pela fé. Nós estávamos totalmente sem Deus, sem Jesus, sem esperança. Mas o verso 13 tem um mas. Mas, agora em Cristo Jesus, nós fomos o quê? Aproximados de Deus. Né? Aproximados. Antigamente nós estávamos longe. Agora nós fomos aproximados. Né? Você não tem que viver mais isolado do mundo, isolado da presença de Deus. Por intermédio de Jesus, nós fomos aproximados a Deus. Uma outra coisa interessante que o texto vai falando aí, nós nos tornamos povo único. Antigamente tinha judeus, né, que era o povo da aliança, eles se consideravam assim privilegiados, né, porque eles eram circuncidados, eles tinham um pacto, né, eles se consideravam, e os gentios, coitadinhos, era o sem Deus, o sem esperança, o sem circuncisão. Mas o texto fala, né, no verso 13, mas agora em Cristo Jesus nós fomos aproximados e Deus nos fez um povo único. Não existe mais essa separação, judeu e gentio. Agora só existe um povo que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Um povo que aceitou o senhorio de Jesus na sua vida e que é nova criatura. Um outro privilégio que nós recebemos quando nós estamos em Cristo Jesus é que nós nos tornamos família de Deus, né? Os gentios, eles eram considerados forasteiros, né? Eles, né? Coitados, estrangeiros. Agora não. Agora nós somos concidadãos dos santos, ao verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Que privilégio, né? Você ser concidadãos dos santos e você pertencer à família de Deus. Antigamente a gente não era nem considerado povo, né? Agora nós somos obra de Deus, né? Pertencemos a Ele e somos da família de Deus. E a última aqui, nós nos tornamos habitação de Deus. Fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que privilégio, né? Que privilégio que nós temos. Antigamente nós éramos... Era o quê? Que o texto começa falando lá. Qual que era a nossa condição lá no início do nosso estudo? Nós estávamos mortos, nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira,
quem conduzia a nossa vida eram os nossos pensamentos, nós éramos guiados de acordo com o curso deste mundo, mas vivificados em Cristo. Depois que Cristo passou a fazer parte das nossas vidas, depois que nós aceitamos o senhorio de Cristo, a nossa vida mudou, né? A vida sem Cristo é uma vida de dor, sofrimento, separação e morte. Jesus veio para resolver esse problema. O véu foi rasgado. Hoje temos livre acesso à presença do Pai por intermédio de Jesus, né? Hoje nós não precisamos mais viver como escravos do pecado, como filhos da ira, filhos da desobediência. Hoje nós nos tornamos povo de Deus, próximos de Deus, família de Deus, habitação de Deus. Nós temos livre acesso à presença do Pai. E hoje nós somos desafiados, né, aqui baseados no livro de Efésios, a tomar duas atitudes. A gente viu lá claramente como é a vida da pessoa sem Cristo. Sem Cristo é uma vida de dor, de sofrimento, de morte, de separação. Então, eu quero perguntar para você que está me ouvindo aí, que está na sua casa, como tem sido a sua vida? Como você está vivendo nesse exato momento? Você está vivendo uma vida sem Cristo, né? Que é essa vida que eu já descrevi, que é uma vida de morte, é uma vida de separação, é uma vida onde você é dirigida pelo príncipe da potestade do ar, é uma vida que você não faz a sua vontade, você faz a vontade da carne, do diabo, você está totalmente longe da presença de Deus. Então, o desafio que eu faço para você hoje, que tipo de vida você vai continuar vivendo? Hoje você tem a oportunidade de escolher. Você pode escolher continuar vivendo essa vida, né, afastada de Deus, longe da presença do Senhor, ou você pode aceitar, né, o senhorio de Cristo. Você pode permitir que o Senhor Jesus vivifique a sua vida. Você pode permitir que o Senhor Jesus entre no seu coração e faça de você uma nova criatura. E o meu desejo é que você consiga, que você faça isso, né? A Bíblia fala assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então você ouviu como que é a vida da pessoa sem Deus. É uma vida triste, é uma vida de derrota, é uma vida de miséria. Mas o Senhor tem para você hoje uma vida de vitória, né? Hoje o Senhor Jesus quer te colocar numa posição de honra. Você é obra de Deus, você é feitura de Deus e você é convidado a viver essa nova vida. Só que para viver essa nova vida, você tem que passar pela cruz. Você tem que aceitar, né, o senhorio de Cristo. Arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e permitir que o Senhor Jesus, né, reine sobre a sua vida. E o meu outro desafio é para aquelas pessoas que já foram vivificados com Cristo. Aquelas pessoas que já estão andando com Deus, que já estão nessa posição de honra, mas às vezes assim, aceitou Jesus, está na igreja, serve a Deus, mas é aquela pessoa meio assim acomodada. Aqui no verso 10, fala assim, ó: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Como você tem vivido, meu irmão? Será que você tem vivido uma vida de comodismo? Uma vida de preguiça? Ou você tem aceitado esse desafio do Senhor Jesus e você tem realizado boas obras? A gente viu aqui claramente que as boas obras não são para salvação, que a gente não tem que pagar pela nossa salvação, que Jesus já pagou, né? Nós somos salvos pela graça, somente pela graça, né? Pela nossa fé em Cristo Jesus. Mas aqui deixa bem claro, né, que a pessoa que já foi vivificada com Cristo, ela faz boas obras. E uma das boas obras que Deus espera que você e que eu façamos é justamente falar do seu grande amor. É justamente ser testemunha do poder transformador de Jesus nas nossas vidas.
Então, o meu desafio para você é que você aceite, né, essa missão. Você que já aceitou o Senhor Jesus na sua vida, você que já teve as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, assuma um compromisso diante de Deus hoje, de ser testemunha, de falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Tá joia? Que decisão você vai tomar? Vai continuar vivendo segundo os seus pensamentos, segundo o curso deste mundo, né, que é o caminho largo que eu falei? Ou você vai ouvir a doce voz do Espírito Santo, vai aceitar o senhorio de Cristo na sua vida e vai começar a praticar essas boas obras que o Senhor Jesus quer que nós pratiquemos. Amém? O meu desejo e a minha oração é que você escute essa mensagem e se coloque diante de Deus, né? Se você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, comece a realizar a obra que ele realizou aqui na terra, né? Ele veio com o propósito de... A Bíblia fala que ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes. Ele veio exatamente para aqueles que estavam precisando. E o desejo do coração de Deus também para as nossas vidas é que nós realizemos essas boas obras, que nós possamos fazer as obras que Jesus confiou nas nossas mãos para que nós façamos. Que você tenha uma ótima noite. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Sou presbítera Silvia, da 2ª IPI de Presidente Prudente. Venho orar agradecendo aos estudos das cartas de Paulo aos Efésios. Oremos, irmãos. Obrigada, Senhor, pela palavra enviada pelo teu servo. Palavra esta que salva, cura, liberta e nos dá orientação. Dá-nos entendimento, obediência da tua palavra, Senhor, a todos que ouvir. Abençoe as famílias, irmãos, irmãs e a todas as pessoas espalhadas sobre a face da terra. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço, Senhor. Amém.